Um dia inteiro de chuva, muita chuva na região metropolitana de João Pessoa. Na capital, lugares que não costumam alagar, mesmo quando chove muito, pareciam lagoas. Os prejuízos foram muitos. Muros caíram, carros ficaram parcialmente encobertos, água invadiu casas e até a rodoviária. Uma cratera se abriu no terminal. Foi tanta água que deu até para usar caiaque e prancha em alguns pontos. Veja a previsão do tempo para as próximas horas. E ainda, a cada 20 minutos, uma pessoa é internada com Covid-19 na Paraíba. Foram 70 internações nas últimas 24 horas. Estamos em alta nas médias móveis de mortes e de casos confirmados. Veja o calendário de vacinação contra a doença para quem tem entre 80 e 84 anos em João Pessoa. Hoje é sexta-feira, 26 de fevereiro. O JPB2 começa agora. Olá, boa noite para você. As cidades do litoral paraibano não tiveram uma manhã fácil. Foi muita chuva, isso em pouco tempo. Segundo a ESA, em 6 horas, choveu mais de 135 milímetros na capital. O esperado para o mês de fevereiro inteiro. Nós vamos saber agora se ainda tem pontos de alagamentos na cidade. Quem tem as informações para a gente é o repórter Herbert Araújo. Herbert, boa noite para você. Oi, Larissa, boa noite a todos. Olha, de acordo com a CEMOB, tem um único ponto de alagamento nesse momento aqui em João Pessoa. É ali na Rua da Mata, ali no Cabo Branco, né? Aquela rua que faz o sentido contrário à Avenida da Orla. Mas, no geral, a cidade já voltou ao seu trânsito normal. A gente está aqui no centro de operações, onde a CEMOB monitora, né, vários pontos da cidade. E aqui na frente, a gente está mostrando a Epitácio Pessoa, por exemplo. Se a gente for considerar um dia normal, hoje está, inclusive, com um movimento abaixo daquilo que a gente costuma ver. Parece que o pessoal se preveniu, quis voltar mais cedo para casa e o movimento está até um pouco abaixo. Agora, durante todo o dia de hoje, nós tivemos 12 pontos de alagamentos em que a CEMOB ela teve que intervir. Além disso, tivemos 20 semáforos que ficaram sem funcionar e também 3 quedas de árvores que acabaram tombando por cima das vias. Então, também a CEMOB teve que fazer intervenções nessas áreas. A gente está aqui ao lado do diretor de operações da CEMOB, Sanderson Cesário. Sanderson, ainda nesse momento, tem locais onde semáforos não estão funcionando e eu queria que você aproveitasse e já desse uma dica. Nesses dias em que acontecem essas chuvas torrenciais, o que é que o motorista precisa fazer? Boa noite a todos, né? Tivemos fortes chuvas no município de João Pessoa, choveu 160 milímetros, né? Quase o dobro do esperado para o mês todo, onde registramos todos esses problemas aí relatados por vocês, né? No momento, nós temos 3 semáforos com problemas, um na Orla de Cabo Branco, um no Expedicionários e um no centro da cidade, né? As equipes estão empenhadas em resolver esse problema e nós orientamos a população, sempre que acontecer dias com fortes chuvas como esse de hoje, que procurem, né, evitar sair de casa sem necessidade, só se deslocar realmente para resolver assuntos emergenciais. Se tiver que sair, redobre a atenção, reduza a velocidade, tenha uma atenção redobrada com os alagamentos, com os pontos críticos da cidade. Muito obrigado, Sanderson. Tem alguns pontos aqui da cidade que são já tradicionais, eles costumam causar transtornos para a população. Eu fui em 2 deles hoje à tarde, no Varadouro e na Ladeira do Cuiá. Josemar ainda estava sem fôlego depois de empurrar o próprio carro pela rua cheia d'água na frente da CBTU, no Varadouro. Quando chegou, tinha uma piscina dentro do carro. Eu cheguei, infelizmente, está aí a situação, né? O carro largado de água. Mesmo depois de todo esse esforço, o trabalho de Josemar ainda não acabou. Olha ele lá, está junto com os colegas porque ainda tem 2 carros para resgatar aqui do estacionamento. Na rua São Geraldo, no Rangel, os moradores tiveram que dar um jeito para escoar a água da chuva. Alagou isso aqui, aí nós tivemos que quebrar aqui, quebrar a outra boca ali. Aí entrou água ali em 3 casas do pessoal ali.
O pessoal tinha acabado de limpar a casa depois do alagamento. Meio mundo de água, a gente coloca água aqui na cintura. Eita, e como é que faz aí com os móveis, com as coisas? Tá tudo molhado, tá tudo molhado. Na ladeira entre Mangabeira e Valentina Figueiredo, o rio Cuiá fez o de sempre. Subiu e bloqueou a rua. Carros quebrados eram um sinal de que não era bom negócio passar por lá. O carro ia passando, morreu no meio da água. Morreu. Aí fica no prejuízo grande aí. Mesmo assim, teve quem apostou na teimosia. O resultado foi esse. Amigão, tentou atravessar aí, enfrentar, deu certo não, né? Deu não. Parou. Na volta do trabalho, o pedreiro Valdeci teve que enfrentar a travessia. É luta. Toda vez que chove é assim aqui, esse lugar. Um outro estrago gigante causado pela chuva dessa sexta-feira aqui na capital ocorreu aqui na rua João Nobre, que fica no bairro da Torre. Olha só, um deslizamento levou parte da rua e a calçada toda. E nós recebemos vários vídeos e também fizemos imagens de mais ruas alagadas na Grande João Pessoa. Quando chove muito assim, já sabe, né? Alguns pontos do bairro da Torre ficam completamente alagados, como nessa área do mercado público, no cruzamento da rua Caetano Filgueiras com a Feliciano Dourado. Em pouco tempo, a água tomou conta de 2 carros que estavam estacionados por aqui. A água também começou a invadir algumas lojas que ficam em torno do mercado, como nessa lanchonete. Alguns moradores até recorreram a um caiaque para circular pelo local. Aqui no Baixo Roger, bem na entrada da rua Salatiel, tudo alagado. A água está começando a entrar na casa das pessoas e os carros que tentam passar por aqui acabam ficando no meio do caminho. A chuva desta manhã também alagou um trecho da Avenida Pedro II. E mesmo com muita água, motoristas e motociclistas se arriscaram. Este caminhão precisou rebocar um carro. Em Jaguaribe, uma árvore inteira caiu no meio da rua e puxou toda a fiação. Na BR-230, próximo ao posto da PRF, os motoristas tiveram que reduzir a velocidade. Na Princesa Isabel, esta galeria pluvial transbordou. Era muita água e os motoristas tiveram que desviar. No Alto das Populares, em Bahia, esse motorista se arriscou numa rua que parecia um verdadeiro rio. Já no bairro de Imaculada, esta rua ficou completamente inundada pelas águas. A altura da água dentro da ficada já. E se segurar, as casas todas enchem de água. E em Santa Rita, uma moradora de Tibiri 2 registrou a situação difícil que ficou o lugar. Já entrou água aqui no meu terraço, a água subiu, entrou no terraço. Meu irmão fez o batente e não entrou dentro de casa. Mas a situação está essa. A SEMAN informou que pelo menos 6 árvores caíram na capital nesta sexta-feira. Comerciantes do Mercado Central de João Pessoa tiveram mercadorias levadas pela água da chuva. E no bairro de Tambiá caiu parte do muro que separa a bica e um condomínio residencial. Isso tudo que vocês veem aqui não era para estar vendo não, era para ter um muro. Só que esse muro, por volta das 9 da manhã, caiu por completo. Muro que é da bica, a gente vê que é a área já chegando na parte do lago, né, a parte de trás da bica, né? E esse muro é o que estava dividindo, né, tirando o acesso, né, das pessoas e fazendo a contenção, né, do terreno da bica, e ele caiu por inteiro por conta dessas últimas chuvas. Esse muro que fica bem próximo de um condomínio aqui, né? Eu vou até pedir, Júnior, antes da gente conversar com o pessoal, para você mostrar o condomínio, né? A proximidade que dá para esse condomínio é um condomínio que fica aqui, ainda o bairro Tambiá, né? Já pertinho, já para o Padre Zé, mas a gente vê que fica bem perto desse condomínio. Como estava na hora dos trovões, pareceu um trovão. Então, a vizinha aqui do bloco J, ela percebeu, saiu na janela e quando olhou o muro tinha acabado de desabar, né? Porque com a chuva nós ficávamos olhando de instante em instante. E aí nós ficamos muito apreensivos com isso, porque é muito próximo do bloco F, né, do qual eu sou síndica, e começamos a ligar para a Defesa Civil. De fato aqui está mais do que evidenciado que houve uma pressão muito forte de água, subdimensionamento da rede fluvial, né, não existia vazão,
naturalmente forçou, pressionou o muro e o muro veio ruir. Nós interditamos a área, tá, como vocês podem observar. Oportunamente enviaremos os nossos técnicos até o local. Não há risco de maiores desabamentos, pelo menos por enquanto. Eu não estou vendo sinal nenhum. E vamos aguardar que a chuva nos dê uma trégua para a gente providenciar isso. Em relação a outras áreas, Coronel, como é que está sendo o monitoramento da Defesa Civil, já que amanhã foi inteira de chuva e chuva que não parou, né? Os alagamentos em João Pessoa, eles são históricos. Não fomos nós que criamos, existem vários pontos sendo monitorados pela Defesa, esses pontos são todos já registrados, devidamente registrados, mas tudo isso fruto de uma cultura, infelizmente, a cultura do desleixo que o próprio ser humano tem, muito lixo acumulado, obstrui a rede pluvial, naturalmente a água procura um lugar para sair, não encontra, e quando ela não encontra lugar, ela destrói. Os comerciantes estão tentando recuperar aquilo que não foi embora junto da água. O muro ficava nessa parte aqui de cima e servia como suporte para várias prateleiras dos comerciantes que vendem roupas, nessa parte mais alta. Aqui embaixo é onde os feirantes vendem frutas e perto do muro tinha muita mercadoria. Tudo, infelizmente, foi perdido. A chuva caiu de uma vez, meu filho. Ia me pegando também, a cidade caiu a parte de trás, né? Muita mercadoria molhada, né? Muita mercadoria desceu de água abaixo. Prejuízo grande. Grande. Aí vocês estão aí tentando recuperar o que dá, né? Tentando recuperar, mas o prejuízo é imenso. Precisamos de uma reforma urgente aqui, que as pessoas vivem desse lugar. Então eles têm que ser socorridos por alguém. E nós chamamos a atenção hoje das nossas autoridades para que venham ter misericórdia desse povo aqui. Mercado Central. Teve queda de muro, muita goteira, haverá uma possível interdição. O que a Defesa Civil pensa em relação ao Mercado Central a fazer diante dessa chuva toda que está sendo registrada aí? Agora, Toninho, nós estamos chovendo molhado. Ou seja, nós temos que aguardar que a chuva cesse para poder fazer uma análise dos estragos, dos problemas que foram causados. Esses estragos todos identificados, nós iremos procurar as soluções que não são cabíveis. A rodoviária de João Pessoa está localizada na parte baixa da cidade. Tanta água desceu para lá que o terminal ficou todo alagado. Uma enorme cratera foi aberta em frente à área do desembarque. O Pins afundou aqui na rodoviária de João Pessoa. Abriu uma cratera. É uma imagem até histórica, né? Esse buraco é uma cratera, a gente não tem nem como se aproximar mais porque a área já está com contenção, né? Está toda bloqueada para as pessoas não se aproximarem porque corre o risco ainda de abrir mais do que a gente já está vendo, mas é uma situação significativa, fica no portão de desembarque aqui do terminal rodoviário da capital. É uma situação realmente que impressiona, né? Essa cena aí dessa parte do portão de desembarque, né, aberto, uma cratera realmente bem aqui no terminal rodoviário da capital. Nunca aconteceu caso dessa natureza. Já houve alguma inundação, mas nesse nível não. Não foi só a parte externa, dá licença, a parte interna também, a gente teve inclusive algumas informações, alguns registros feitos e lançados aí nas redes sociais. Meu amigo, até água dentro da rodoviária, viu? E o pessoal está fazendo, a limpeza. Toda essa área do saguão do terminal rodoviário ficou inundada. Também é uma situação bem inusitada, né? Eu, particularmente, nunca tinha visto isso aqui, né? O saguão completamente inundado. E agora a gente observa que as pessoas, os funcionários, né, da Socicam, que administra aqui o terminal, eles estão fazendo a limpeza da área. A empresa que administra a rodoviária informou que está trabalhando para resolver o mais rápido possível os problemas no terminal. Depois do intervalo, imagens marcantes desta sexta-feira chuvosa na Grande João Pessoa. Até já. Separamos 3 imagens que ilustram bem o tanto que foi forte a chuva de hoje. Temos um vídeo da queda de um raio na região central de João Pessoa. Meu Deus! Meu Deus!
Olha só a queda deste muro nos bancários. A parede não aguentou a pressão da água. E o asfalto cedeu numa área do estacionamento do Manaíra Shopping. Imagens impressionantes, né? O shopping informou que a área foi isolada e que não houve dano físico ou material para colaboradores e clientes. A equipe de manutenção já foi acionada e o shopping está funcionando normalmente. Eu passei a tarde hoje de olho nos vídeos que vocês, nossos telespectadores, enviaram para a nossa produção. São flagrantes de mais problemas causados pela chuva. Acompanhe comigo. Olha a força dessa água que sai de um esgoto na Rua do Cano, no Padre Zé, em João Pessoa. Moradores improvisaram barreiras para tentar conter essa água suja toda e evitar ter a casa alagada. Na ladeira que liga o bairro de Jaguaribe ao bairro do Cristo, impressiona a força da água caindo da barreira. Também no Cristo, entrou muita água na casa de uma moradora da Rua Horácio Trajano de Oliveira, rua que ficou completamente inundada. Alagou no Geisel, na principal, ao lado da central de polícia. Às margens da linha do trem, muita água e muito lixo. Os trilhos ficaram completamente encobertos. Um cruzamento no Bessa ficou cheio d'água. No Parque Paraíba 1, moradores usaram pranchas para flutuar no meio do alagamento. Em Mangabeira, numa rua perto do Trauminha, mais alagamento. Em Mangabeira 8, uma rua mais parecia uma lagoa. Se continuar a chover, vai entrar na minha casa. Nesse flagrante, no bairro do Altiplano, muita água. E ela desce a rua com muita força. É água aqui, ó. Em tempos assim de muita chuva, né, o Corpo de Bombeiros está sempre em alerta. E em quais situações ligar para o 193? Ao vivo, a repórter Silvia Torres traz as informações para a gente agora. Oi, Silvia, boa noite para você. Oi, Larissa, boa noite para você, boa noite a todos. Olha só, uma das situações é quando alguém está ilhado no alagamento. Aí sim, deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros. Eu estou aqui ao lado do capitão Celso. Ele é quem vai dizer quais são as situações, outras situações. Uma delas é essa que eu acabei de mencionar, não é isso? Boa noite, capitão. Perfeito, Silvia. Boa noite a todos. Todos que acharem que precisam, ligam 93. E o costume, nesse tipo de ocorrência como foi hoje, pessoas ilhadas em seus carros, em suas casas, quando o nível da água subiu. Houve hoje também, aconteceu ocorrências de desmoronamentos, árvores que caíram em via. Todos esses casos, que são exemplos de hoje, eles podem ser acionados e devem. Estaremos prontos para atender qualquer um da população. Vamos aproveitar para fazer um balanço do dia de hoje, não é? Quais foram as principais ocorrências, as mais complicadas, em que bairros? Vamos sim, hoje a gente atendeu fora do serviço nosso ordinário, com essas chuvas, com o advento dela, 14 ocorrências relacionadas à água. Todas elas pessoas ilhadas em suas casas, desmoronamento. E no bairro da Torre eu chamo a atenção que havia 2 idosas, baixa mobilidade, água, acionamos nossas embarcações e retiramos essas pessoas. Eram 2 idosas de 90 anos, foram retiradas com segurança e também com muito cuidado e zelo, que é o que o Corpo de Bombeiros vem e tem no seu dia a dia como uma premissa. Houve também resgate de animais, não é isso? Perfeito. Em uma das residências a gente conseguiu resgatar 2 animais, 2 cachorros, 4 gatos, uma família de gatinhos e uma galinha. Estava lá, é inusitado, mas para a gente a nossa prioridade são pessoas, a vida humana, logo em seguida animais e logo depois os bens. Apoiamos a população que precisou fazer retirada de bens num local que inundou. Agora foram 8 horas de muita chuva, de chuva intensa, né? Lógico que no decorrer do dia ainda choveu mais e há previsão de chuva para amanhã, não é? Como é que o Corpo de Bombeiros se desdobrou, a equipe dobrou, foi preciso acionar mais gente? Perfeito. Hoje montamos um gabinete de crise no batalhão de busca e salvamento aqui na orla da capital. E os comandantes regionais, comandantes do Corpo de Bombeiros, todo o comando, desenvolveu essa atividade, puxando, trazendo novas equipes para que a gente atendesse isso. Dobramos nosso poder de trabalho e, sendo assim, conseguimos dar um atendimento e ficamos com atendimento 100%, sem espera.
E para amanhã essa mesma equipe será mobilizada. A gente vai ter equipes adicionais, já que a previsão é de chuva, para que se a população precisar, a gente possa atender. Ok, muito obrigada. Então, precisando população, 193, Corpo de Bombeiros. Larissa, é com você. Obrigada, Silvia. Só reforçando, amanhã previsão então de mais chuvas. A seguir o calendário de vacinação para idosos entre 80 e 84 anos na capital. Até já. Hora de atualizar a situação da Covid-19 no nosso estado. As informações são do último boletim divulgado hoje à tarde pela Secretaria de Saúde da Paraíba. Número de mortes, 4.451 até agora. São 18 novas mortes, 14 delas nas últimas 24 horas. Foram 14 ontem no boletim. Agora o número de casos confirmados para você, 218.307, 1.186 casos novos em 24 horas. A cada 20 minutos, uma pessoa é internada por Covid-19 na Paraíba. De ontem para hoje, 70 pessoas foram internadas em leitos de enfermaria e UTI aqui no estado, de acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar. A gente vai detalhar para você a situação dos leitos de UTI. Na Paraíba toda está subindo. Agora estamos com 71% dos leitos ocupados em todo o estado. Região metropolitana de João Pessoa preocupa muito. 91% dos leitos tem pacientes agora. E no Sertão também está bem complicada a situação, com 81% dos leitos com pacientes. Número de recuperados para você até o dia de hoje, 157.849 pessoas venceram o novo coronavírus. Agora nós vamos às médias móveis de mortes e de casos confirmados da Covid-19 aqui no estado. Elas são um termômetro importante, mostram para a gente como é que está a situação da doença, se ela está diminuindo, está em estabilidade ou se está avançando. A gente começa pela média móvel de mortes. Hoje o número de mortes na Paraíba está em alta, enquanto que nos últimos 7 dias a média é 18 mortes por dia. Há 14 dias essa média era 14 mortes diariamente, o que dá aí uma alta de 29%. É o 14º dia seguido com alta na média móvel de mortes aqui no estado. Na sexta-feira da semana passada, a Paraíba também estava em alta em relação ao número de mortes. Agora acompanhe comigo a situação em relação ao número de casos confirmados. Também estamos em alta. Nos últimos 7 dias, 1.196 casos confirmados por dia. A média de 14 dias atrás, 926 casos novos diariamente, o que dá uma alta de 29%. É o 7º dia seguido com uma média de mais de 1.000 casos aí, sendo o 6º com alta na média móvel de casos, hein? Na sexta-feira da semana passada, em relação aos casos confirmados, estávamos em estabilidade. A pandemia ainda está longe de terminar, então continua se cuidando, usa máscara, lava sempre as mãos, mantenha o distanciamento social. Não vai ter vacinação neste fim de semana no sistema drive-thru em João Pessoa, mas será realizado um mutirão para aplicar a segunda dose da vacina contra a Covid nos idosos acamados. Aí, na segunda-feira, a vacinação vai ser retomada nos 3 postos montados para a campanha para idosos entre 80 e 84 anos. Mas atenção, para evitar aglomerações, os idosos vão ser separados por dia, de acordo com a idade. Essa vacinação ela se prossegue no decorrer da semana. Então, 84 mais inicia já na segunda-feira. Então, toda a população idosa acima de 84 anos, segunda. Acima de 83 anos, na terça. Então, está vendo que se associa. Se eu estou falando de 83 mais, já se inclui o 84 da segunda-feira. E assim por diante. 82 mais na quarta, 81 mais na quinta e 80 mais na sexta. De forma que até sexta-feira a gente tem atendido todo esse público acima de 80 anos, dando a oportunidade dessas pessoas buscarem esse local para vacinação. Então é uma forma de organização, evitando que esses idosos permaneçam muito tempo na fila ou que gerem espaços de aglomeração, levando em consideração que nesses espaços ocorre tanto a vacinação dentro do carro, como a vacinação em um espaço físico que foi montado para aquele que não tem como estar de carro. Então tem a possibilidade de vacinação para os 2 públicos, no sistema drive-thru e sem ser o drive-thru. Esses a pé, né? A pé também. Então, esses locais estão acontecendo no Shopping Manaíra e no Shopping Mangabeira, serão os locais de vacinação justamente para aquela população que vai receber a primeira dose, e o Ronaldão ele vai ficar referência para a segunda dose, porque nós temos idosos e trabalhadores de saúde que estão retornando para fazer a sua segunda dose, para que não haja muita aglomeração. A gente colocou o Ronaldão como referência para a segunda dose e o Shopping Manaíra e o Shopping Mangabeira para ser ofertada a vacina de primeira dose para esses
e idosos que estão aí na faixa etária, conforme já foi falado. No Ronaldão, então, vão ser as segundas doses para idosos com 90 anos ou mais, que foram aqueles que já receberam a primeira dose, e também trabalhadores da saúde, né? Lembrar também que já na segunda-feira a gente vai ofertar doses aí para essa população de trabalhadores de saúde que atendem em UPAs Covid, entendeu? No pronto atendimento Covid, enfermaria Covid e UTI Covid, levando em consideração que com o aumento do número de casos na capital, houve novas contratações e pode ocorrer pessoas que estejam nesses espaços que ainda não foram vacinadas e a gente quer garantir que essas pessoas que estão na linha de frente estejam vacinadas. Então essas pessoas devem levar a declaração do local onde está atuando, onde lá demonstra que ele trabalha ou numa UTI Covid, ou num pronto atendimento Covid, ou numa enfermaria Covid, para que ele tenha a possibilidade de receber já essa primeira dose. A vacinação a partir de segunda nos estacionamentos dos shoppings e no Ronaldão será das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Uma última informação, o governo do estado da Paraíba divulgou agora há pouco a realização de um concurso público para 1.400 vagas na Polícia Civil. Só para delegado vão ser 120 vagas e para escrivão 520. O edital deverá ser lançado em breve. Boa noite, até amanhã.